bom sabadão a todos, em especial para toda a nação azul, que promete lotar amanhã às 4 da tarde contra o Santos, em busca da primeira vitória na competição. Hoje o Cruzeiro que finaliza a preparação na Toca da Raposa e o técnico interino Wesley Carvalho, que segue aguardando por Caio Jorge, com trauma no pé direito, fez trabalhos parciais ontem na Toca. O Gerson já trabalha de forma integral, está recuperado de um desgaste. Tem a volta do Matheus Pereira, que cumpriu suspensão. É um Cruzeiro forte para receber o Santos do Neymar. Atenção, hein? Eu tenho um recado para você, deixar o seu sorriso bonitão, para você ter a confiança 100%. O recado é da doutora Patrícia e de toda a equipe que está pronta para te atender, para você cuidar dos seus dentes, para você fazer o implante. O lugar certo é a doutora Patrícia. Anote agora mesmo o telefone. É dentista de vários profissionais aqui da Itatiaia, de vários ouvintes. É pelo telefone 3201-0901, 3201-0901. Eu falei de doutora Patrícia e toda a equipe. Pode mandar o seu WhatsApp, que a equipe está pronta para te atender. O Cruzeiro segue aguardando pelo Arthur Jorge, que teve uma dificuldade para deixar o Oriente Médio por questões burocráticas, e quem sabe o staff do técnico conseguindo já estar, comandando as atividades da próxima semana na Toca da Raposa. Atenção, agora o sorteio da Copa Libertadores, o Cruzeiro no grupo D, com um grupo muito forte. A programação está definida para essa primeira fase, para a fase de grupos. Ontem a Conmebol divulgou. O Cruzeiro estreia no dia 7 de abril, uma terça-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, jogo no Equador, às 9 horas da noite. No dia 15 de abril, a estreia em casa, uma quarta-feira, 7 da noite, contra a Universidade Católica do Chile. A terceira rodada, o Cruzeiro contra o Boca, no dia 28 de abril, uma terça-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão. A quarta rodada será fora de casa, jogo no dia 6 de maio, às 11 horas da noite, contra a Universidade Católica, jogo no Chile. Cruzeiro e Boca em Buenos Aires, marcado para o dia 19 de maio, uma terça-feira, 9h30 da noite, em La Bombonera. E fecha essa fase de grupos no dia 28 de maio, jogo contra o Barcelona de Guayaquil, jogo no Mineirão. Começa a maratona do Cruzeiro, mas antes a recuperação imediata do clube no Campeonato Brasileiro, a começar contra o Santos amanhã no Mineirão. O Ale, o Arthur Jorge vai chegar para comandar o Cruzeiro, mas eu tenho a impressão que só Arthur Jorge não vai bastar, né? A gente conversou sobre isso ontem na turma do bate-bola. O recado do elenco nesse começo de temporada não é bom. E aí tá falando de postura, falando sobre algumas coisas que a gente observa dentro de campo, né? De competitividade, que foi destacado pelo Rafa Silveira. Além dessa história da competitividade, que aí o treinador vai ter no seu papel também trazer e puxar isso de volta, opções, né? Acredito que o Arthur Jorge já tenha feito o monitoramento e entendido as necessidades que esse elenco tem. Em especial, a preocupação quanto ao setor ofensivo, né? O Cruzeiro precisa de alguém para ajudar o Caio Jorge a fazer gol, né? Para fazer gol, dividir, né? Os gols com o Caio Jorge. O Botafogo do Arthur Jorge tinha muita coisa boa ofensivamente. E acho que o Cruzeiro vai, no meio do ano, contratar, não sei se um figurão tipo o Gerson, mas adicionar qualidade ao seu setor ofensivo. Tem faltado, estava faltando antes, trabalho técnico, trabalho da comissão técnica, está faltando competitividade, e em vários momentos falta qualidade também, né, Ale? Você sabe que você pode, que a gente estava conversando aqui a respeito da grande cartada que foi a chegada do Gerson, que é uma posição que você tem ali na meiuca, né? Porque o Gerson já passou por todas ali, né? Mas na meiuca você tem o Lucas Silva, você tem o Lucas Romero, você tem o Mateuzinho, você tem o Matheus Pereira, você tem o Christian, você tem o Japa. Não é um setor carente. Certamente não, né? E assim, o investimento do Pedrinho, ele foi um investimento que não é de SAF, é um investimento de torcedor. O movimento que o Pedrinho fez foi de um apaixonado. Ele não faz esse tipo de movimento na empresa dele, ele não vai fazer. Porque não é só a chegada do Gerson não, né? Ele teve a permanência do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, aliás, o staff do Matheus Pereira esperou ali ele poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para depois renovar. Então, ali é uma pedrada, né, que o Matheus Pereira deu no Cruzeiro. Teve esse movimento, ele recusou o Caio Jorge, né? O Caio Jorge tinha uma proposta milionária, vai fazendo a conta. E renovou o contrato do Caio, né? Renovou o contrato. Ele traz, o ano passado, o Sinisterra, que teoricamente ia cumprir essa lacuna, ia fechar esse ataque aí. Ele traz o Arroio, ele traz o Villarreal,
né? Então ele fez vários movimentos no sentido de reforçar e tirou aqueles caras que, assim, até em algum momento ajudaram, mas não, né? Tipo, na linha do Bolaci lá, que é um jogador que não, sabe, não... Oportunidade de mercado, né? Mas que não, para o projeto. Então, assim, o investimento que ele fez foi um investimento muito forte, né? Então, vamos ver como ele vai se comportar. Mas, evidentemente, que falando do Arthur Jorge, ele tinha só o Luiz Henrique como jogador agudo de lado de campo. Você imagina. Thiago Almada. O lado esquerdo. Mas é que o Luiz Henrique é aquele cara que o Tite sonhava também, né? De ter, e que não tem. Não tem, porque o Sinisterra está sempre machucado, o Arroio ainda é muito cru, então não tem, né? O Wanderson marca melhor que ataca. Agora, eu fico preocupado, por exemplo, será, e é uma coisa que a gente conversou logo na primeira partida dele como titular, o Matheus Cunha, ele retomando o ritmo, ele vai ser um goleiro que vai te trazer segurança pro ano inteiro, né? Pro ano inteiro, praticamente. Será que vai ser o goleiro mesmo? Porque é natural, ô Cirilo, que nesses primeiros jogos, o cara sinta, o cara jogou como titular em maio do ano passado. E ainda sem uma sequência, né? Jogou em maio do ano passado, mas jogou. Então é natural que o cara sinta, né? Ainda mais o goleiro. Mas eu tenho dúvida se ele é o cara. Outra coisa, será que você não pode dar uma olhadinha na lateral direita? Né? Porque o Cauã Moraes, ele tá pedindo passagem, mas não é de hoje. Aí se você olha pra frente, você fala assim, pô, mas o William é um cara que tá aí há muito tempo e tal. O Wagner é um cara consagrado na carreira. Então, mas agora dá. Agora dá, porque os dois estão jogando mal. E o menino é muito bom, né? O cruzamento dele no gol do Cruzeiro contra o Vasco. Que isso? Pro Japa. Né? Bate muito bem na bola. Pro Japa. Com a mão, absurdo. Então, é uma outra dúvida que eu tenho também a respeito do posicionamento do Gerson. O que ele vai fazer com esse Gerson? Porque o Tite tentou. Eu sempre falei aqui, mesmo pro hater do Tite, o cara que mais odeia o Tite, aliás, que o Tite nem tinha chegado, já tinha um montão desses aí. O Tite colocou primeiro o Gerson no banco, depois colocou no lugar do Christian, depois colocou no lugar do Lucas Silva, depois colocou no lugar do Arroio. Ele foi tentando, sabe, entender o Gerson junto com o time, né? O que ele vai fazer com o Gerson, né? E recuperar o melhor futebol dessa turma aí, porque eu já disse aqui, você conta numa mão os caras que estão repetindo o nível de atuação do ano passado, pra mim. Cássio, Romero, os dois estão machucados inclusive, e Caio Jorge com asterisco, com ressalva, porque eu acho que o Caio Jorge está jogando bem, foi artilheiro do Campeonato Mineiro, mas ano passado ele jogava melhor, mas ele está jogando bem. Então eu contei 3. Aí a avaliação de cada um. Cruzeiro e Santos domingo. Dito tudo isso, gente, Cruzeiro tá com mais de 30 mil ingressos vendidos, assim, casa vai estar cheia, ou seja, se tem 30 mil vendidos na sexta-feira, na antevéspera do jogo, vai passar de 40 mil provavelmente no domingo. Então, assim, ambiente propício pra turma se entregar e ganhar do Santos, que é ruim, né? Vamos falar a verdade, né? O time do Santos tá muito abaixo. Santos e Internacional, o nível dos dois times, eu vou te falar, tá? Se os 10 de linha do Cruzeiro correrem, já vai levar vantagem, porque Neymar e Gabigol não correm. Eu acho o time do Inter melhor do que o time do Santos. Eu acho o time do Santos é muito desequilibrado. Vai ter uma vantagem, além de ter o Cuca, que conhece muito aqui o ambiente, o adversário e tal, não vai ter o Gabigol. Verdade, questão de contrato. Questão de contrato, boa lembrança. Porque e você acha isso bom pro Cruzeiro, né, no caso? O Gabigol tem feito os gols dele e tal, mas só que hoje no futebol competitivo, você imaginar um time que começa com -2 na marcação é fatal. E esses dois não estão entregando nada ofensivamente. O Gabigol tem feito uns golzinhos, né? Mas mesmo assim, cara, o Gabriel, assim, ele faz um gol, aí fica 3 partidas sem fazer, aí depois faz outro. Não é um jogador que tem aquela constância que a gente já... Você pega o Vidalba e o Fabrício, o Bruno, principalmente na minha opinião, o Vidalba, que hoje é o melhor zagueiro do time, embora tenha jogado muito mal também contra o Furacão, eles participam da ação ofensiva o tempo todo. O tempo todo. E ali é o Gabigol e o Neymar, meu amigo, pra marcar, né? Então, eu acho que o Gabigol jogar nesse aspecto seria uma boa pro Cruzeiro. Então, certamente o Cuca vai armar ali um time bem cauteloso, bem defensivo, e só o Neymar, que não tem obrigação defensiva, né? Então, acho que vai ser por aí. Mas cara, tem muita esperança que o Cruzeiro retome. Não tem mais o que fazer, né? Já não tem o que mudar, mesmo com desfalques importantes, o time tem que jogar. Agora é meio que obrigação, jogar mais e vencer. O Cruzeiro conhecendo o grupo da Copa Libertadores e agora conhecendo também a tabela da competição, inclusive os jogos desmembrados aí das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos passar primeiro a tabela do Cruzeiro, a estreia em Guayaquil, no Equador. O Cruzeiro enfrentando aí a equipe do Barcelona para, quem sabe, começar bem
este grupo D, que ficou dificílimo, convenhamos, mas bora lá. O Cruzeiro tem que passar por cima de todos e aí buscar a sua classificação com merecimento. Primeira rodada então, dia 7 de abril, uma terça-feira, 9 horas da noite, o Cruzeiro contra o Barcelona do Equador, lá em Guayaquil. Esse jogo terá transmissão da ESPN. Segunda rodada, Cruzeiro e Universidade Católica do Chile, uma quarta-feira, 7 horas da noite no Mineirão, também com a ESPN transmitindo. Terceira rodada, Cruzeiro e Boca, 28 de abril, uma terça-feira, 9h30 da noite, Mineirão, também jogo da ESPN. Quarta rodada, Universidade Católica do Chile e Cruzeiro, no horário de BH, 11 da noite, hein? Uma quarta-feira, estaremos lá em Santiago, no Chile. Transmissão da ESPN. Quinta rodada, Boca Juniors e Cruzeiro, uma terça-feira, 19 de maio, 9h30 da noite, na Bombonera, na Argentina, transmissão do Paramount. E a última rodada, o Cruzeiro recebe o Barcelona do Equador, dia 28 de maio, uma quinta-feira, 9h30 da noite, também com transmissão da ESPN. Então, esse jogo contra o Barcelona, todos, aliás, à exceção o duelo do Cruzeiro diante da equipe do Boca Juniors, o jogo que terá transmissão do Paramount. Essa partida na Argentina, no dia 19 de maio, que é a penúltima rodada do Cruzeiro na fase de grupos da Copa Libertadores. Isso mesmo, o Paramount. Uma terça-feira e estaremos lá na Bombonera para contar essa história. Com isso, a CBF divulgou os 2 próximos jogos do Cruzeiro. Assim que retomar a data FIFA, a estreia do Arthur Jorge será numa quarta-feira, 8 horas da noite, Mineirão, diante da equipe do Vitória. Uma quarta-feira. E aí, no sábado, o Cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbis. Jogo às 6h30. Então o Cruzeiro joga dia 1º, uma quarta, e no dia 4 contra a equipe do São Paulo no Morumbis. Um sabadão é o calendário do Cruzeiro para depois da data FIFA e aí já com Arthur Jorge. Por falar em Arthur Jorge, o Cruzeiro aguardando o técnico, ele chegaria realmente neste sábado, mas teve o voo cancelado por causa da questão aí de guerra. É apenas definir essa logística, porque realmente tem sido difícil deixar o país, mas a expectativa é de que na segunda-feira, no máximo, ele esteja em Belo Horizonte. O Cruzeiro tentando aí várias formas para que Arthur Jorge deixe o Catar e venha. Não foi anunciado ainda, apenas por questão burocrática. O clube lá vai oficializar a rescisão do Arthur Jorge e aí o Cruzeiro vai fazer o anúncio. Não acho que vai precisar esperar o técnico chegar. De qualquer forma, ele já tem inclusive a comissão técnica dele. Trouxemos em primeira mão no nosso centraldatoca.com.br. Um dos auxiliares, o que era o primeiro, não vem neste projeto, o Franklin Carvalho. Ele tem algumas questões pessoais para resolver em Portugal, então ele não vai compor aí a comissão técnica, que terá um profissional do Botafogo, hein? O Arthur Jorge tirou um profissional do Botafogo para integrar essa comissão técnica dele, que terá o profissional que vem do Botafogo, é o Rodrigo Mira, analista de desempenho, fazia parte da comissão fixa do Botafogo há 12 anos e trabalhou com Arthur Jorge em 2024. Ele vai ser aí o analista de desempenho na equipe. O Thiago Lopes é o preparador físico. O João Cardoso, ele era o auxiliar número 2, especialista em bolas paradas, está com Arthur Jorge desde 2019 e ele vai virar o auxiliar principal. E o André Cunha, ele era analista de desempenho, está desde 2022 com Arthur Jorge e agora assume a função de auxiliar técnico, o segundo auxiliar, e por isso o Rodrigo Mira vai ser o analista de desempenho neste trabalho do Arthur Jorge aqui no Cruzeiro. Enquanto isso, Wesley Carvalho comanda o time no domingo. Neste sábado tem o último treinamento e aí vamos ver qual será a definição da equipe. O Cruzeiro vai colocar um grande público, hein?
com certeza mais de 50 mil. A última parcial apontando mais de 35 mil ingressos vendidos. E aí vamos aguardar o Cruzeiro que tenta buscar esta primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí temos o seguinte: o Caio Jorge vai fazer o último teste neste sábado, ainda não está 100%, então por isso é dúvida. Se não der para ele, o Neisser segue aí no comando de ataque. E boas notícias, porque Lucas Romero e Bruno Rodrigues tiveram uma ótima recuperação e eles treinaram parcialmente com o grupo nesta sexta-feira. Dependendo do treinamento deste sábado, eles podem ir para o jogo, hein? E eu não descarto, hein? Ter o Lucas Romero e o Bruno Rodrigues na lista dos relacionados. Definição neste sábado na Toca da Raposa 2. Gerson está de volta, Matheus Pereira está de volta e vamos ver se vem alguma mudança. Hoje o William foi até o Instagram pedir desculpas ao torcedor do Cruzeiro pelo vídeo que circulou aí nos últimos dias daquela resenha ali com o técnico Odair Hellmann depois da derrota lá em Curitiba para o Atlético Paranaense. Preparação então sendo encerrada neste sábado e o Cruzeiro podendo ter reforços aí. A expectativa maior é se Caio Jorge vai para o jogo ou se ainda espera por não estar 100% condicionado fisicamente. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!